estamos nós, chegando na sua casa com mais um programa Sempre com Você. Seja muito bem-vindo. Começamos o programa de hoje, quinta-feira. Nós vamos falar sobre o novo texto da Reforma da Previdência, né? Essa proposta nova. E mais uma vez, quem está com a gente hoje aqui é a doutora Juliane Penteado, advogada, especialista em direito previdenciário. Vai bater um papo com a gente sobre esse assunto. Eu quero que você participe, que você tire as suas dúvidas. Qual é a sua dúvida com relação a esse assunto? Né? É só ligar no 3349-1015 ou mandar a sua mensagem de texto no WhatsApp no 993470532. Hoje o programa todo vai ser sobre a reforma da Previdência, tá? Até porque é um assunto que está muito em alta, tem muita coisa a ser falada. Então a Juliane já está aqui nos nossos estúdios, prontinha para falar com a gente, para falar com você. Então não perca tempo, mande sua pergunta, 3349-1015, mensagem de texto no 993470532. Muito bem, gente, deixa eu agradecer vocês que são milites, né? Vocês que colaboram com a nossa obra de evangelização e que de forma tão fiel têm colaborado todos os meses e mantido a nossa obra. O nosso muito obrigada, tá? A gente sabe que não tá fácil para ninguém, né, a situação financeira. Mas a sua colaboração tem mantido a nossa obra de evangelização de pé. Se nós estamos, por exemplo, hoje aqui com esse programa ao vivo, o programa de número 806, ao vivo pela TV Imaculada, é porque a gente tem pessoas que colaboram conosco e pessoas que acreditam, né? Porque o colaborador, ele não é aquele que colabora por dó, não é isso. Ele colabora porque ele acredita na nossa obra de evangelização. E eu vou falar para vocês, a colaboração de vocês, o sim de vocês, o apoio de vocês, participação de vocês, também muitas vezes faz a gente manter de pé aqui. Porque às vezes são tantos desafios que a gente para e pensa assim, puxa, será, né, que vai dar tempo? Será que vale a pena continuar? E aí a gente vê um testemunho de você, a gente vê um testemunho de vocês, a gente vê o sim de vocês, fala por eles, a gente não desiste não. E também porque a nossa obra de evangelização não é nossa. Ela foi sonhada por Padre Kolbe, mas sonhada antes no coração da Virgem Imaculada e do próprio Deus. Por isso nós acreditamos nessa obra de evangelização. Então, muito obrigada a você que acredita na Milícia da Imaculada, você que acredita na TV e na Rádio Imaculada Conceição, na nossa revista. Lembrando que nós temos novidades, né? A revista Jovem Milite também, que é uma novidade, lançou esse mês, especialmente para os nossos jovens, nossos adolescentes que acompanham a nossa obra de evangelização. Então fico meu muito obrigada, um beijo grande, eu quero que todos os nossos milites recebam um abraço bem gostoso agora de toda a equipe aqui da TV Imaculada Conceição, como forma de gratidão, viu? Pelo seu sim e pela sua generosidade. Vamos rezar? Vamos rezar, gente, porque a gente agradece você, mas a gente também reza com você, né? Há uma forma que a gente tem de agradecer você, o que você faz por nós, é também te ajudando a se manter firme na sua caminhada de fé, na oração, fazendo a oração junto com você. Eu conheço pessoas que já, né, conversaram comigo na rua, falaram assim, olha, Daniela, eu rezo sempre com você, gosto muito da oração que você faz. E eu fico feliz porque eu sempre peço para Deus assim, né, que quando a gente vai rezar aqui no programa, que não seja eu, mas que a gente possa fazer uma oração atendendo a respostas de pessoas que estão em casa. Quantas vezes, né, a gente faz perguntas para Deus e a gente vê alguém rezando ou vai rezar junto com alguém e a resposta vem dessa pessoa. Então eu peço para que sempre seja boca de Deus para vocês. E eu espero que isso perpetue, espero que eu consiga, mesmo diante das minhas limitações, da miséria humana, que nós somos humanos, nós somos errantes, pecadores, mas podemos sim ser usados por Deus, né? Então que nós possamos continuar levando tudo isso até vocês. E hoje, Padre Kolbe nos diz assim: a graça divina é obtida através da oração humilde e confiante. A graça divina é obtida através da oração humilde e confiante. São Maximiliano Maria Kolbe. E é claro que a gente obtém a graça por meio da oração. Mas ele faz assim, humilde e confiante. Porque muitas vezes a gente até pede, né, para Deus alguma coisa. Mas a gente não deixa Deus ser Deus. A gente vai atropelando as coisas que Deus tem para realizar e achando que a gente pode resolver tudo porque nossa autossuficiência é demais. E aí Padre Kolbe fala assim, a graça vem, mas para a graça vir é preciso uma oração de humildade, né? Uma oração humilde
e confiante, ou seja, uma oração em que você se coloca no seu lugar, como aquele que precisa, como aquele que necessita, como aquele que entende que tem a dependência de Deus, que sem Deus não é nada. E confiante, sabendo que a oração não é apenas mais uma oração. Gente, como é difícil, né? É desafiador para nós rezarmos e confiarmos plenamente. Eu falo porque para mim às vezes é difícil. Às vezes eu estou rezando e eu falo assim, Deus, eu queria acreditar mais que vai acontecer, que o Senhor vai realizar a graça para mim. Tantos são meus pedidos, eu tenho pedido muito para Deus também. Tenho agradecido muito também. Tenho aprendido a ser mais grata. Mas tenho pedido muito para Deus também. E às vezes eu falo, talvez a graça não tenha vindo, porque não seja, pode ser que não tenha sido o meu tempo, que eu não esteja preparada para isso. E pode ser também porque minha oração não tem sido confiante o suficiente. Porque a confiança parte do princípio da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós depositamos e entregamos para Deus de verdade. A gente tem muito apego nas nossas coisas. Então, quando a gente pede, a gente fica assim, né? Eu tô pedindo, eu vou descansar o coração e vou esperar. Não, eu tô pedindo, mas eu tô agindo no meu canto aqui, né? Porque vai que Deus não faz. A gente tem que pensar que vai que Deus não faz. A gente tem que crer, gente. A gente precisa acreditar que é Deus quem faz. Que é Deus, o próprio Deus, quem realiza. E que na nossa limitação humana nós somos capazes de fazer também, mesmo sendo limitados, porque Deus nos deu a capacidade. Mas chega uma parte da nossa vida que já não é mais com a gente. Chega uma parte que é assim, entreguei para Deus e vou viver. E vou descansar. É tão bom quando a gente aprende a confiar em Deus e entregar os nossos pedidos e a descansar em Deus, porque é como se a gente deixasse um pouco a ansiedade de lado, como se a gente pudesse um pouco descansar a cabeça. E de fato é isso, né? Quantas pessoas com ansiedade, quantas pessoas com depressão. A gente precisa parar de querer antecipar as coisas e parar de viver o passado, porque isso é depressão e isso é ansiedade. Não é a falta de Deus, porque às vezes a gente pensa o futuro demasiadamente pedindo para Deus e fica perturbando, né? Pedindo para Deus. E a gente precisa desse pedido persistente. A gente precisa ser assim. Mas não querer que as coisas aconteçam de qualquer jeito. E tem uma coisa que eu falava antes que eu acho que a gente precisa pensar. Às vezes a gente pede uma graça, a nossa oração é até humilde e confiante. Mas será que nós estamos, como seres humanos, preparados para receber essa graça? E se a graça envolve outras pessoas, será que as pessoas que envolvem essa graça também estão preparadas para vivenciar essa graça com a gente? Às vezes nós não estamos, às vezes a gente precisa de uma maturidade espiritual muito grande. E não somente espiritual, uma maturidade mesmo, de pessoas, porque às vezes a gente é tão infantil, e não só estou falando de infantilidade na fé, estou falando de infantis mesmo. Que se a gente receber de repente uma graça muito grande que a gente tem pedido faz tempo, Deus dá, a gente não sabe nem o que fazer, sabe? Não sabe nem como lidar com ela. Mas é preciso ainda assim entender que a graça vem diante da oração humilde e confiante. Mesmo se não chegou o seu tempo ainda, eu quero pedir para você não desistir. Para você continuar rezando com uma oração humilde e confiante. Prostra o seu coração, não basta só prostrar os joelhos. É preciso se derramar diante de Jesus, mostrando quem eu sou e que a minha total dependência é dele. E confiar. E olha que legal, derramar também entra na confiança, né? Que é se deixar levar, se deixar conduzir. E somente a oração é que vai fortalecendo a nossa fé, e somente a nossa fé é capaz de nos fazer cada vez mais confiantes. Vamos rezar pedindo a intercessão daquela mulher humilde, da mulher confiante, de Maria, nossa Mãe Santíssima, que nessa quaresma vai nos ajudar. Conto com as suas orações e peço também a intercessão da Virgem Imaculada sobre nós, para que nós possamos vivenciar uma oração humilde e confiante. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai
por nós. Muito bem, gente. Cara, essa frase de Padre Com é um puxãozinho de orelha, né, na gente? Porque a gente precisa pensar, às vezes, precisa refletir, né, de que forma que nós temos rezado. Às vezes a gente reza, mas tá tão acostumado que acaba se tornando uma coisa mecânica, automática. Você esquece de que é preciso uma oração humilde e confiante. Conta com a gente, tá? E a gente conta com vocês, que a gente sabe que vocês também colocam a gente na oração. E antes da gente começar a nossa entrevista de hoje, né, gente, tem bastante coisa, você pode participar, já falei pra vocês, 3349-1015, 993470532. Quero convidar você a ver a nossa dica de hoje. Vamos conferir? Antes de fritar a polenta, passe-a na farinha de trigo. Assim ela ficará mais macia e crocante. Essa foi a nossa dica de hoje. Muito bem, gente. Estamos de volta então aqui. Você viu só a nossa dica de hoje? Recebemos hoje com muito carinho mais uma vez a Juliane Penteado, tá aqui com a gente. Que bom, viu? Que você topou vir de novo. Eu é que agradeço, Antonielli. Primeiro eu quero agradecer imensamente a oportunidade e o espaço que vocês dão aqui pra gente, falar de Previdência. Já sei lá, umas 5 vezes que eu já vim aqui, Várias tô contando, vezes, né? Desde o ano passado. E assim, parabenizar pelo programa, que é o programa 811, 4 anos de programa, né? E você estava me contando que a ideia era um projeto menor e aí ele foi aumentando, ou seja, a gente percebe o quanto é importante falar de direito de uma forma simples para as pessoas leigas, né? Que tem outras atuações, outros trabalhos, às vezes não tem, mas precisa conhecer do que é o direito hoje no nosso país. Então, assim, agradeço a oportunidade, parabenizo a proposta do programa, parabenizo você e toda a equipe por esse espaço, não só a mim, mas todos os profissionais que vêm aqui do direito, o quanto é importante levar esse conhecimento para as pessoas. E você estava muito inspirada hoje, hein? Você viu, né? Muito inspirada, fiquei emocionada aqui com as suas palavras. Que bom, mas é verdade, é porque às vezes a gente também reza, né? Às vezes a gente reza aqui, gente. Não, também faz isso, né? A gente também faz isso, né? E a gente faz oração, eu falo assim, às vezes falta uma oração confiante mesmo, né? Do coração, né? Juliane, e confiar é isso, é se derramar, deixa Deus fazer, porque a gente tem uma mania de autossuficiência, né? De que, não, eu entreguei pra Deus. Mentira, tá agindo os pauzinhos ali por trás. A gente tem que se empoderar disso também, né? Tem que tomar o poder dessa conduta. É verdade, gente. Isso é tão bom e como eu falei, é maturidade pessoal e maturidade espiritual também, né? A gente tá caminhando junto, tá? Não que eu tenha maturidade suficiente, mas a gente tá caminhando junto. E como eu falei pra vocês, então, hoje a nossa conversa com a Juliane é sobre reforma da Previdência, né? E o nosso objetivo é esse, justamente, deixar vocês a par de toda a situação, né? Porque a reforma ainda não foi aprovada, eles querem aprovar até agora no final do primeiro semestre do ano, né? E aí já teve o texto, vocês viram que teve toda uma... A Juliane veio numa semana... Acho que na outra semana já teve a explanação de todo o trabalho, né, de todo o projeto deles, né? Então, da última vez que você veio aqui, a gente tinha só as especulações, a gente falou alguma coisa em cima de idade para se aposentar, aquilo que vocês, né, estavam pensando. Eu queria saber, assim, né, que agora, numa geral, como que vocês, especialistas no assunto, avaliam? E o que vocês previam tá mais ou menos dentro desse texto novo? Aquele texto que foi vazado, que a gente trouxe aqui, a gente falou da MP, mas falamos muito sucintamente da proposta que estava vinculando aí, veiculando na mídia. Mas a gente percebeu que essa proposta é muito parecida com a proposta o texto que foi colocado um pouco antes. Em linhas gerais, o que essa proposta, essa proposta de emenda constitucional 06/2019, ela apresenta, nos aspectos gerais, a desconstitucionalização dos direitos mínimos, dos requisitos mínimos de aposentadoria. Porque como que funciona a nossa regra geral? Primeiro, nós temos lá na Constituição Federal a idade mínima, o tempo de contribuição mínimo, aquelas regras, o que inclui para determinados eventos, quais são os riscos. Então, a gente tem morte, incapacidade, a doença, maternidade, reclusão, idade avançada. E são o que está sendo colocado, o que é colocado na Constituição como
constitucional porque é a nossa regra maior, tá? Tudo que vem abaixo para regulamentar, ela regulamenta como que isso vai ser utilizado. Então, a lei vem e estabelece o regulamento disso tudo, como que isso vai ser pago, quais são os requisitos extra. Mas os requisitos mínimos e principais são na Constituição. O que a PEC quer propor? Essa PEC quer propor, essa emenda proposta pelo governo Bolsonaro. Ela traz a desconstitucionalização desses direitos, ou seja, deixa para uma lei complementar estabelecer essas regras de idade mínima, e principalmente na idade mínima. Por quê? Quando a gente vê na mídia que se coloca assim, 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem, na verdade, no texto da PEC, isso não está colocado como regra permanente. Isso está como regra transitória. O que isso significa? Significa que aquelas pessoas que estão na iminência de se aposentarem, na expectativa de se aposentarem, elas não adquiriram ainda o direito no patrimônio delas. Elas ainda não têm a idade da regra de hoje, ou elas não têm o tempo na regra de hoje. Está faltando alguma coisa. Está faltando um pouquinho, ou está faltando um pocão, mas ainda estão no caminho, estão no caminhar. Eu brinco que é como se a pessoa tivesse para chutar o gol e o juiz apita, né? Na hora do chute do gol ali na frente, né? Daí acabou o jogo, né? Então, ele está assim. Quando vem uma regra nova e a pessoa está para chutar o gol, e vem a regra nova, o governo tem que trazer regra de transição. Ah, você que estava para chutar o gol, que faltava 1 segundo para essa bola entrar, você vai entrar nessa regra de transição. Foi aí que entrou a idade mínima, 62 e 65 anos. Então, essa idade mínima, na verdade, é para aquelas pessoas que estão nessa expectativa ingressarem em uma das regras expostas de transição, que são 3. Ou você vai aqui, ou você, que a gente pode explicar daqui a pouco, ou você vai aqui, ou você vai aqui, ou você vai aqui. E aí você tem que alcançar como média, como parâmetro, 62, 65. Para a regra permanente, ou seja, passou PEC, aprovou PEC, caso aconteça, a lei complementar é que vai estabelecer a idade mínima. E lei complementar pode ser atualizada, alterada, com mais facilidade do que uma emenda constitucional. Porque um processo legislativo para aprovar uma emenda constitucional, a gente está vendo aí em 2 anos, 3 anos, já 2 propostas, uma do governo Temer e agora do governo Bolsonaro. É um processo mais demorado, é um processo mais, tem que ser mais estudado, porque ele mexe em questões constitucionais. Então, tudo que vai mexer na Constituição demanda um estudo mais abalizado. Uma lei complementar, não necessariamente, até o número de votos é menor. Seria um processo para agilizar, então. É um processo legislativo mais rápido, né? Mais rápido que uma emenda constitucional, tá? A gente costuma comparar com a última grande reforma que existiu, que foi em 98, a emenda 20 de 98, ela demorou 3 anos para ser aprovada. Foi muita audiência pública, foi muito estudo, foi muita gente falando, né, oposição, o partido da situação, todo mundo ali discutindo o que era melhor, né, com a intervenção da sociedade. Então, uma proposta de emenda constitucional, ela precisa do aval da sociedade, porque ela está invadindo ali questões constitucionais. E a gente tem que lembrar que a Constituição Federal, a gente aprende isso na faculdade, a Constituição Cidadã, né? Quando ela foi construída, ela foi através de uma história do país, né? O que o país vinha passando, e dentro do nosso passado, a gente olha para o passado como forma também da gente se preservar para o futuro. É aquela velha história dentro de casa. Eu tenho uma filha de 12 anos, eu já sei o que ela fez na escola, errado. Então, eu já sei que ela tem possibilidade de fazer de novo. O que eu vou fazer? Eu vou tomar as devidas precauções para que ela não faça novamente. Se ela colou, se ela foi advertida. Então, na sociedade também é assim. A gente vai aprendendo com as nossas falhas. Para isso que o passado serve. Então, quando a gente fala em mudança de Constituição, por isso que a nossa Constituição tem regras mais rígidas para ser alteradas, que são as chamadas cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, as cláusulas de pedra, que estão ligadas aos direitos indisponíveis. Essas não podem ser modificadas a não ser por emenda constitucional. Então, esse é o caso da Previdência.
Então, no caso, seria então essas leis complementares, no caso, essa troca, justamente para agilizar esse processo e se ter logo um texto aprovado dessa transição, porque você está falando assim, quem está prestes a aposentar, por exemplo, a gente tem casos, conheço casos de pessoas que faltavam 6 anos para se aposentar. Né? Como é que fica agora? Fica todo mundo preocupado com essa situação. Então, enquanto não foi aprovado, tá tudo certo, são esses 8 anos, mas se for aprovado, pode ser que tenha uma alteração de trabalhar mais tempo? Sim, com certeza. Essa proposta não foi aprovada ainda, né? Como você disse no início da sua fala, o governo tem uma divulgação de querer aprovar no primeiro semestre. A gente, enquanto especialista, e observando o passado, observando a história, você percebe que é muito difícil disso acontecer. Pode ser que no segundo semestre, mas fatalmente no primeiro semestre é muito difícil, porque ele tem um processo, tem que passar para a Comissão de Constituição e Justiça, depois para a Comissão Especial, aí vai para a Câmara, Senado, aí sim que vai para aprovação. Então, tem um rito que tem que seguir. Não dá, em tempo que ocorra tudo bem, que faça tudo bem, sem nenhuma emenda. Tem as emendas que vão ser propostas ainda, a emenda da emenda, ou seja, eu não concordo com isso aqui. Né, o próprio IBDP está preparando isso. O IBDP, eu não falei dessa vez, eu sempre falo que eu faço parte do IBDP, que aparece nos seus créditos. Eu sou do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que tem atuação no cenário nacional, apartidário, sem fins lucrativos, com intuito científico, cultural, né, e jurídico dentro do direito previdenciário. Eu sou coordenadora aqui. Então, existem, a sociedade pode intervir aí nas suas categorias para oferecer, olha, eu não concordo com isso, não concordo com isso. Desse texto, voltando ao que você me perguntou no início, então esse é um aspecto, o primeiro aspecto, que é a desconstitucionalização. Não só da idade mínima, que joga para uma lei complementar, dizendo que a cada vez que aumentar a expectativa de vida do brasileiro, pode aumentar a idade mínima. Então, a gente acha que fica no 65, mas pode ser que não. E olha só, a gente tem expectativa do ano 2060 a gente chegar a 120 anos, quer dizer que a gente vai trabalhar até os 100? Eu falo que a gente vai virar Highlander, né? A gente não vai morrer mais, né? Pelo IBGE, a gente não morre mais. Né? A gente, então, ele usando esse texto de certo, que é provavelmente baseado nessas pesquisas do aumento da expectativa de vida. Né? É importante ressaltar que não há nenhuma contrariedade em uma idade mínima. O que a gente busca é equalizar isso de forma realmente justa. Porque se você for pegar o estado de Alagoas, a expectativa de vida lá, se eu não me engano, é de 50 a 55, 57 anos. Porque é um estado pobre, tá? Você vai pegar no sul do país? Não. Você já vai ver aí o pessoal com 90. Então, você tem que avaliar, eu acho que o Estado, enquanto agente, né, ele tem que avaliar o Brasil, porque o Brasil é muito grande. E é um grande quebra-cabeças, é um jogo de xadrez que você tem que... Mexe aqui, você vai repercutir aqui. Lei é isso. A legislação ela é uma ciência, o direito é uma ciência. Quando você monta uma lei, você não pode montar ela separadamente, como se fosse um método cartesiano. Se eu mexo aqui, tudo está separado. Não, nós somos um todo. Bom, aí a gente deveria entrar numa discussão de mestrado para falar disso, mas nós somos um todo. Se nós estamos num país tão diversificado, nós temos que atender a todo o país. Então, por isso, a idade mínima, ela é uma necessidade, fatalmente a gente vai ter que chegar nisso, porque realmente o brasileiro está vivendo mais, mas até que ponto eu tenho que elastecer tão essa idade e prejudicar minorias, que não são minorias só do ponto de vista técnico, mas é a grande maioria do Brasil, que vão se prejudicar demais nessa situação. Vou dar uma pausa na nossa conversa, porque chegou perguntas, assim, tem a ver com previdência, né? Não necessariamente só com a reforma, mas também indiretamente com a reforma. Eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, chamar um intervalo rapidinho, faz um intervalo rapidinho para nós, tá, Paty? Daqui a pouquinho, então, a gente volta, que hoje o assunto é extenso, a gente ainda tem mais uns 20 minutos de programa. Vamos ver se dá tempo da gente falar, senão a Juliane volta de novo com a gente, tá bom? Não sai daí que a gente já volta. Voltamos então com o nosso Sempre com Você, hoje falando sobre reforma da Previdência. Já vou começar a primeira pergunta, viu, Juliane, que chegou pra gente. A respeito do LOAS, e quem pergunta é a Maria Antônia do Parque do Sol. Obrigada, tá, Maria Antônia? Ela pergunta se é verdade que não pode haver 2 pessoas no mesmo endereço recebendo auxílio.
E se uma delas for bastante idosa e a outra muito doente, como fica? Depois de responder, eu queria que você entrasse já na questão do LOAS nesse texto da reforma. Tá. É importante essa pergunta, viu, Maria Antônia? Eu vou fazer uma breve explicação como é hoje o LOAS. O LOAS, ele, no texto lá original da Constituição, a idade era de 70 anos, aí abaixou para 67, e aí o Estatuto do Idoso é que trouxe 65 anos para efeito de LOAS, tá? Fazendo um históricozinho. No texto da lei, LOAS é o quê? Lei Orgânica de Assistência Social. Isso que significa LOAS. O nome do benefício mesmo é BPC, Benefício de Prestação Continuada, que ele é devido ou ao idoso acima de 65, independente se é homem ou mulher, ou ao deficiente que tem uma incapacidade comprovada, tá? Não qualquer deficiente, mas um deficiente que não consiga prover a sua sustento, tá? Isso quem que regulamenta é a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Por isso que a gente chama LOAS. Lá é que está descrito isso. Só que ela tem um detalhe. Ela diz assim, para quando a renda familiar, o conjunto familiar, for de 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo hoje dá um pouco mais de 200 e poucos reais. O salário mínimo dá 998, né? Então significa que cada pessoa, se pega a renda da família, tem que dividir pelo número de pessoas. Se passar de 200 e poucos reais, a pessoa não teria direito, em tese, pela lei. Há uns menos de 10 anos, 5 anos atrás, por aí, que eu não tenho memória agora quanto a isso, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, inclusive, foi o relator, e ele colocou o seguinte, que não tem como alegar miserabilidade num patamar tão pequeno, né? Porque o conceito de miserabilidade, porque o benefício é para esta finalidade, garantir o sustento de pessoas que estão em condição de miserabilidade. Que esse conceito não podia ser relativo apenas a 1/4 do salário mínimo. Então, esse conceito de valor, ele tinha que ser amplificado de acordo com o caso concreto. E aí abriu-se. O Estatuto do Idoso também falou que 2 idosos na mesma casa podem receber, um idoso e um deficiente, às vezes uma mãe que cuida de um filho. O filho nasceu com uma doença incapacitante, uma deficiência, né, às vezes de cadeira de roda, cadeirante, cuida daquele filho, ela ficou idosa, nunca pôde trabalhar, nunca pôde contribuir. Ela teria direito, aos 65 anos, a um BPC, e ele também a um BPC. Isso hoje você vai encontrar na prática, e geralmente consegue-se muito isso através de ação judicial. É muito raro o INSS conceder administrativamente, muito embora isso já seja inserido também em decisões do INSS. O que a PEC quer trazer? Agora, eu expliquei como funciona. E é um salário mínimo. Tá? Então, a gente pode falar para Maria Antônia que pode, sim. Hoje pode. Hoje pode. Hoje um pode. idoso e uma outra pessoa doente hoje ter pode. LOAS, né? A PEC acaba com isso. A PEC não permite mais que seja incorporado na renda familiar, que seja excluída da renda familiar. Porque aí ela se atém à regra legal. Ela quer colocar o seguinte, se tem já uma renda, então já teve uma renda que vai compor a renda familiar. O que antes era excluído para essa composição de renda per capita, no caso de ter um idoso, com a PEC isso é retirado do texto, o texto coloca-se de forma clara. Outra coisa, seria a partir dos 70 anos apenas que o idoso passa a ser beneficiário de um BPC. Dos 60 aos 70, ele receberia R$400, está no texto. O que, tecnicamente, é um grande equívoco, colocar valor em texto constitucional. Mas aí é um assunto mais técnico, jurídico. R$400, esse idoso de 60 anos receberia como uma ajuda, até ele fazer 70 anos, de acordo com os motivos expostos pelo governo, seria uma oportunidade dele voltar a trabalhar dos 60 aos 70, contribuir dos 10 anos, somando com o que ele já tiver, e aí sim buscar uma aposentadoria aos 70 anos. Caso ele não consiga, ele receberia esse benefício de um salário mínimo. Se tiver um outro deficiente, não vai receber. Quem recebeu já entra no cômputo da renda mensal, então ultrapassa o requisito de 1/4 do salário mínimo. Ou seja, tudo que vem sendo construído pelas decisões judiciais, porque uma coisa é o texto constitucional e fala conceito. A nossa Constituição fala do que é o conceito, fala de miserabilidade, o que é vida digna, o que é necessário para uma qualidade de vida digna, o que é direito à vida. Eu posso ter o direito à vida, mas o direito à vida digna, o que é ter dignidade hoje?
É você comer, você beber, você dormir, você vestir, você ter lazer. Então, todos são conceitos e que são principiológicos da Constituição Federal. Aí vem a lei e estabelece requisitos. Quando ela colocou um quarto do salário mínimo, entendeu o Supremo e falou assim, requisito da lei está inconstitucional. Está ferindo a Constituição Federal no seu princípio. O que a PEC vai fazer? Ela muda lá no texto da Constituição. Ela taxativamente regulamenta. E aí engessaria possíveis decisões judiciais que poderiam melhorar isso aí numa discussão de direitos e princípios. Quem já recebe, continua recebendo. Agora, quem está na batalha por isso, a PEC aprovada, a reforma... Não, quem já está recebendo não vai mudar. Quem já tem isso já está incorporado. O que pode acontecer é que essas pessoas que já estão recebendo em razão de incapacidade, não em razão da idade, possam ser chamadas por conta daquela MP do pente fino. Lembra que eu vim falar? Verdade, da MP 871, que foi lançada um mês, talvez, antes da reforma, da proposta da reforma, já com essa finalidade de chamar as pessoas que estão recebendo benefícios por incapacidade, sejam elas por BPC, ou aposentadorias, ou auxílio-doença, assim como pensões por mortes, que eles julgarem que há fraude. Havendo uma constatação de fraude, segundo o entendimento do INSS, as pessoas vão ser chamadas para em 10 dias, ou levarem documentos, ou fazerem uma nova perícia, e aí, de acordo com a perícia do INSS, ele vai dizer se essa pessoa está ou não apta a manter o benefício. Chegou mais uma pergunta, nós temos 12 minutinhos ainda de programa, gente. Então, vamos lá. Vamos ver. Eu acho, a semana que vem, já combinei com ela que a Juliane volta semana que vem, tá, gente? Então, quinta-feira que vem, a Juliane Penteado vai estar com a gente aqui de novo, porque tem muita coisa para ser falada, a gente não vai conseguir falar hoje. A Vera Lúcia, do Paraty, pergunta assim, ela diz que tem 58 anos e vai fazer 35 anos de contribuição. Ela quer saber se ela consegue se aposentar com essa idade. E a aposentadoria para homem é diferente? Acho que a gente pode entrar também já naquele aspecto Vera Lúcia, você está bem ainda na fita, porque você está com 35 de contribuição, então você está ultrapassando o tempo mínimo exigido para a mulher na regra atual. A regra atual é de 30 anos para a mulher. Você tem 58 anos. Pode ser que você tenha fator, deixa eu só fazer uma conta aqui rápida, de 35 mais 58... Você tem direito a uma aposentadoria, inclusive sem o fator previdenciário, porque você chegou a uma pontuação de 93. 93 passa a pontuação de 86, 96. Atual agora. Atual. Ela pode fazer o pedido, se ela entender que ela tem... Se ela é isso que ela quer, né? Se é isso que ela quer para a vida dela, ela pode ingressar com pedido de aposentadoria, avaliar essa questão aí. Eu não sei se ela vai fazer 35 ou já tem. Aqui tá mas que ela vai fazer 35 ela só tem que conferir se o cadastro dela está correto no INSS, se realmente é isso que consta lá, porque pode ter equívoco, mas ela só tem que conferir isso. Caso isso seja real, ela tem como buscar. E outra, Vera Lúcia, né? Isso. Vera Lúcia, você inclusive está com direito adquirido. Você não precisa necessariamente fazer isso hoje. Mesmo se passar uma reforma, ela não tendo requerido, não significa que ela tenha perdido o direito adquirido. Tá? Isso é importante as pessoas saberem. As pessoas que já estão com o seu direito, requisito pronto, mesmo que passou uma PEC, ela pode fazer o pedido mesmo depois da PEC, com base nesse direito que já estava adquirido antes da PEC, tá? Só para ficar bem claro. E é importante que as pessoas avaliem o que é melhor para o seu planejamento de vida. Verdade. Agora a pergunta da Maria Luísa, ela tem 71 anos, lá da Moreninha. Gente, obrigada pela participação de vocês, viu? Deu entrada há 2 anos na aposentadoria, mas até agora não conseguiu. Ela não contribuiu, teve hanseníase. Ela tem direito à aposentadoria e ela ressalta que ela teve hanseníase e ficou com sequelas dessa doença. Se ela nunca contribui, como é o nome? Maria Luísa. Dona Maria Luísa, se a senhora nunca contribuiu com 70 anos, talvez a senhora tenha que buscar um BPC. E talvez pela idade, não precisa nem discutir a questão da hanseníase. Só precisa avaliar o que está sendo pontuado aí como renda familiar, certo? Então ela precisa verificar aí o que está sendo incluído na renda familiar e por que o INSS não concedeu esse benefício para ela. Ela falou faz 2 anos que requereu, então a gente não sabe se ela requereu administrativamente ou se ela entrou com uma ação. Né? Se ela entrou com uma ação, está dentro da média de 2 anos, tá? Logo, logo ela deve receber aí alguma resposta.
Seria o que a gente sabe, é o que eu posso dizer no momento, mas ela tem direito se ela estiver dentro do conceito de vulnerabilidade social. Eu falo assim, gente, interessante também que em todos esses casos, se vocês tiverem dificuldade, não, Tonelli, já fui lá no INSS, já tentei ver, não deu certo, a Juliane Penteado, né, aparece sempre pra gente aqui o contato dela, tudo certinho, você anota aí, ou então liga aqui depois, a Rose passa pra vocês, a Rose, a Catarina, passa as informações, que aí a Juliane atende, né, justamente esse tipo de caso. Acredito que daqui até essa aprovação vai ter bastante gente procurando para tirar dúvidas. É engraçado, né? Tem muita gente, desde a época do Temer, a gente percebeu já uma movimentação maior, e isso é natural, né? As pessoas começam a ter dúvidas, muitos preocupam em correr para aposentar, e a gente procura orientar. Às vezes nem é melhor ela aposentar agora, tem que avaliar o caso. Porque é uma questão de planejamento de vida. Porque também tem questão de você aposentar antes, não receber integral, né? Sim, e tem toda Às vezes a pessoa esperar um pouquinho mais, por isso é importante sempre procurar um profissional, né? Pra gente poder saber. Você falou da questão da desconstitucionalização das regras, né? Explicou certinho pra gente. Você estava falando de PEC, falou de lei complementar. Dentro dessa reforma, vai ter momentos que vai ter lei complementar e vai ter momentos que vai ter PEC, é isso? Na verdade, assim, entender. Ser aprovada a PEC, tá? Ser aprovada a PEC vai instituir uma nova regra. Nessa nova regra, ele vai ficar constitucionalizado que esses requisitos não serão discutidos na Constituição, serão discutidos em lei complementar. É isso. Entendi. Então, ele tira do texto constitucional essa rigidez no quesito, nos requisitos principais da aposentadoria, deixa para a lei complementar decidir. O que a gente preocupa com isso? Porque como ela tem um processo mais rápido, a lei complementar, e ela depende menos de um contexto legislativo mais amplo, é muito mais fácil, de acordo com, com o governo, né, atual, o que ele pensa melhor, entendeu? Isso tudo vai ser muito mais alargueado, num termo mais chulo. Vai ser mais facilitado para definir a nossa vida, assim, da noite para o dia. Né? E aí a gente não sabe muito bem como que isso vai acontecer. Eu vou deixar outros assuntos que estão aqui para a semana que vem, porque a gente tem só 4 minutinhos para encerrar o programa, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da idade, para a gente poder compreender muito bem essa regra de transição. Na verdade, são 3 regras de transição que foram colocadas no texto para quem está nessa expectativa. A regra de pontos, tá? Que você começa com 86, 96 e vai até 100, 105. 86 mulher, 96 homem, 100, 105. Que seria o caso aqui da Maria Lúcia, de 58 anos, 35 anos de só que o dela, ela já tem a regra hoje. Isso aí é para quem não tem ainda os 30 anos, no caso de mulher, ou 35 para o homem, né? Isso aí é para quem ainda não atingiu o tempo, tá? Aí entra nessa regra de transição. Ela não, ela está com direito adquirido. Regra de transição é para quem não está com direito. Então, essa é uma pontuação. Só que essa pontuação, ela vai até 2033. Eu tenho aqui uma colinha que eu não guardei tudo de cabeça, mas é até 2033. Então, a cada ano vai aumentando um ponto, até chegar a 100, 105 em 2033. Quando a mulher tem que ter 60 mais 40, 60 anos de idade mais 40 anos de contribuição, e o homem 65 anos de idade mais 40 anos de contribuição. Então, é uma regra de transição que é como se fosse o gato correndo atrás do rabo. Sabe assim? Você vai ter que ficar correndo atrás da idade, atrás da idade. Você tem que correr atrás da idade, até chegar no tempo. Só que o grande ruim é que a média abaixa o que você poderia aposentar com 100%, você vai passar para 60% da média. Suponhamos uma pessoa que pagou a vida inteira sobre R$3.000. Quando ela vai fazer a conta dessa média, tá? Fazendo cálculo matemático, sem de cabeça, só de critério, só subjetivo. Ela pagou sempre uma média de R$3.000, conforme os efeitos da inflação da vida inteira. Quando ela for fazer cálculo de média, essa média não vai dar R$3.000, concorda? Porque o que era R$3.000 hoje, ela pagava menos o ano passado, o salário mínimo aumenta. Vamos supor que chega a R$2.000, a média dela. Se ela aposentasse com R$2.000, ela seria 100% de R$2.000. Na proposta, isso vai para 60% sobre os R$2.000. Então é menos. 60% de R$2.000. Vai aumentar se a pessoa tiver no mínimo 20 anos de contribuição.
no mínimo, ela tem que ter os 20 anos. O que hoje se exige em 15, ela tem que ter 20. Se ela passar de 20, a cada ano que passar de 20, aumentam 2%. Isso significa que para ela ter os 100%, ela precisa de mais muitos 40 anos, concorda? Mais 20, 20 né? anos. Então, 20, ela tem 60. Para mais 20, ela tem 40%, tá? Porque é 2% a cada ano, para ela ter direito ao 100%. Então, uma das críticas que a gente faz é que reduz muito a renda média da aposentadoria do cidadão. A outra regra de transição é com relação à idade mínima, que começa com 56 para a mulher e 61 para o homem, e vai aumentando 6 meses a cada ano até 2031 mulher e 2029 o homem. Então, também é uma coisa que a pessoa tem que ficar fazendo conta para ver quando que ela vai conseguir equiparar a questão da idade e o tempo. Para quem está de fora, que nem você está falando, eu acredito que para você seja muito claro, mas para a gente que está de difícil fora, entender. para quem está em casa, imagino que seja uma dificuldade. O que a gente pode fazer no próximo programa, que eu acho que é o mais fácil, é a gente trazer exemplos com um homem com tantos anos, uma mulher assim. A gente pode trazer isso, fica mais fácil para as pessoas entenderem. A gente tem um quadro branco, a gente põe pode aqui, fazer, a gente levanta, pode você fazer. faz para a gente. A gente faz no quadro, explicando, fica mais fácil. E a terceira regra de transição é quando a pessoa faltam só 2 anos para tempo. É uma regra específica para quem está faltando 2 anos ou menos. Neste caso, a pessoa tem que pagar um pedágio. O que é o pedágio? Se ela faltam 2 anos, ela vai ter que pagar 50% do tempo que falta. Então, ela tem que trabalhar mais 1 ano. É aquela pessoa que está faltando 2 anos para aposentar, ela tem que ficar mais 1 ano esperando para se aposentar. Só que essa pessoa, ela fica fora, ela entra no fator previdenciário. Ela tem aí a aplicação do fator previdenciário dela, mesmo que ela poderia hoje, por uma regra atual, que é a regra de 86/96, que foi feito lá na época da Dilma, em 2015, pelo governo da Dilma, essa regra deixa de existir. Ela só vai passar a existir nessa regra de transição, a primeira que eu falei, tá? Nessa terceira dos 2 anos que faltam, vai aplicar fator previdenciário, que também deixa de existir pela ANPEC. Só vai existir nessa circunstância específica dessa pessoa que faltam 2 anos para aposentar. E parece que até o presidente disse que talvez alteraria, né? Dele a questão da idade de 62 para 60 mulheres. Sim, né? houve uma fala do presidente que ele acha que tem que mudar, né? A gente sabe certamente que terão ajustes, tá? Ajustes serão feitas propostas. Nós estamos na busca, pelo IBDP, buscando fazer audiências públicas em todo o país, onde existem, né? E tá dando nosso tempo, né? Eu tô preocupada aqui. Que chegou pergunta aqui, eu tô uma pergunta pra produção se Tá. podia, mas Então vai lá, a gente semana que vem. Tá, pode ser. Semana que vem a gente responde. Tá? Juvenal, semana que vem, o Juvenal do Parque Lajeado, a gente responde sua pergunta, tá bom? Tá ok. Então, assim, para finalizar é isso. Tem ajustes que serão feitos, a gente sabe que vai ter, mas a população precisa se informar, e como eu estava dizendo, a gente tem procurado fazer em todos os estados, todas as cidades, audiências públicas. Na OAB, na Câmara Municipal, aberto, audiência pública para participação da sociedade. Olha só, gente. Assim que a gente tiver uma data aqui, eu venho aqui avisar vocês, aviso vocês para vocês divulgarem. É importante que as pessoas participem, ouçam os especialistas, né? Ouçam os especialistas. E tem muita coisa para ser discutida. E aí eu acho que nós vamos atravessar um caminho aí de debates, né? Vamos esperar para ver o que nos aguarda, que seja sempre o melhor para todos. É verdade, Juliane, obrigada, viu? Eu que agradeço, mais uma vez. Muito obrigada. Então, quinta-feira que vem a gente tem encontro marcado. Tá marcado, tá? Tá ok. Seu Juvenal, você pode ficar tranquilo que semana que vem a Juliane responde sua pergunta, tá bom? Nós vamos então chamar a frase do santo de hoje, que vai alimentar ainda mais a nossa tarde de quinta-feira. Quem sabe perdoar, prepara para si muitas graças da parte de Deus. Santa Faustina. Se não perdoou ainda, dá tempo de perdoar. Estamos vivendo a quaresma e é justamente um período de mudarmos de dentro para fora, não é mesmo? Um beijo grande para você e amanhã nós estaremos aqui, um programa especial feminino, afinal de contas, amanhã é Dia Internacional da Mulher. Nós vamos falar sobre o Dia da Mulher, né? Vamos trazer música com mulher e vai ser um programa totalmente feminino e a gente espera você às 1h45, ó. Um beijo grande, Deus abençoe, salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.
está aqui para guiar o espírito.